daremos continuidade agora ao nosso primeiro reinado que é a constituição do que seria o Estado brasileiro. Um Estado é uma máquina de administração do poder, e esse poder ele pode ser administrado pela dimensão econômica, cultural, social, e se você parar para pensar, toda a dimensão humana perpassa a dimensão cultural. Quem diz isso muito é o Roger Chartier, um dos teóricos da historiografia, da sociologia, da antropologia, que perpassa por interdisciplinaridades ao explicar a história cultural. O Chartier fala sobre como que a cultura ela perpassa todas as dimensões da vida humana. Portanto, existe a cultura econômica, a cultura política, a cultura comercial. Então, cultura não é uma dimensão específica da sociedade. Cultura perpassa tudo o que fazemos. E eu digo isso porque cultura também passa pela política externa. E diplomacia também é cultura. Diplomacia passa pela cultura que se tem naquela época de se fazer diplomacia. E o Brasil vinha construindo a cultura diplomática de ter uma posição bastante voltada para princípios e valores da autonomia, da soberania, do equilíbrio entre Europa e América, ou seja, a execução de determinado pragmatismo de política externa. Por outro lado, se a gente começar a pensar sobre a cultura que o Dom Pedro começa a colocar, é uma cultura muito mais de subserviência para com os exteriores, ou seja, de obediência aos interesses da Inglaterra, por exemplo, ou de outras potências em nome de facilidades, para que o poder interno dele seja autocrático, e por isso acaba gerando uma espécie de disrupção dos interesses legitimamente brasileiros. Mas não deixa de ser o Brasil. Então estamos falando de o Brasil estar constituindo-se enquanto um país no primeiro reinado. É claro que desde os tempos coloniais já havia formação cultural do Brasil, isso é inegável. Não estamos falando que o Brasil nasce nesse momento, muito pelo contrário. Mas enquanto a conformação de um Estado independente, um Estado que se pensa enquanto um país, e o Estado que pensa o país, é o início do Brasil se pensar enquanto um país. Essa é a grande novidade. E é uma novidade que por muitas vezes foi ignorada, por causa do autoritarismo do Dom Pedro I. De fato, ele era bastante autoritário, diz as más línguas, muito mulherengo. Dizem aí que tem uma carta que ele mandou com pelo pubiano para sua amante, uma espécie de pornografia do século XIX. Existe aí várias lendas das suas várias amantes, mas, a bem da verdade, um cara intempestuoso, um cara intempestivo também, ou seja, de agir no momento errado, de agir de uma maneira também atabalhoada, muito veloz e também autoritário, concentrador do seu poder. A bem da verdade, é um cara que vai enfrentar um Brasil em franca crise econômica. Quando Dom Pedro I começa o seu governo no Brasil, o seu reinado, economicamente o Brasil estava muito fragilizado, por duas principais razões. A primeira delas é, de fato, as enormes dívidas que o Brasil contraiu enquanto colonizado de Portugal para com a Inglaterra. O Brasil tinha dívidas com Portugal, ainda a se saldar, mas o grande credor brasileiro, o Brasil torna-se um vassalo fiscal, um vassalo tributário, um vassalo das taxas e dos impostos, dos juros ingleses. Os banqueiros ingleses vão devorar a economia brasileira. E isso não é pouca coisa. E o outro eixo, de dependência que nós devemos dizer é a inflação. O Brasil tinha uma carência muito grande de lastro. O lastro, que é a economia real, aquela que dá legitimidade à economia de um país, naquela época ou o ouro ou a libra esterlina, mas sobretudo o ouro mesmo. O Brasil havia fundado o seu primeiro banco com Dom João VI vindo para cá. O Banco do Brasil faliu em 1829, durante o primeiro reinado. Isso significa que o Brasil tinha uma carência muito grande do meio circulante, de numerário, de moeda. Então, como fazer a economia, que agora tem novas demandas, crescer?
A bem da verdade também, um país independente tem novas demandas de gastos. Demandas para novas estradas, para novos intelectuais, para pagar uma nova elite, para equiparar essa elite às demandas de um país, para treinamento, as demandas da educação, a da saúde. É um país com tudo a se fazer. É um país com nada praticamente pronto, em termos de país. E também em termos de nacionalismo, ainda havia muito o que se conformar. E é por isso que o Brasil construiu enquanto identidade de país está diretamente vinculado ao que o Estado brasileiro construiu no início dessa década de 1820. E início dessa década de 1830, principalmente. É na década de 1830 que o Brasil vai conformar a sua máquina de administração. A máquina de administração do poder. Então é muito importante que a gente possa se maravilhar com a história. A história, como eu gosto de frisar, é o feijão com arroz do CACDista. Quando a gente gosta de estudar história e tem um apreço do deslumbre, ou seja, se apaixona profundamente por entender como o mundo funciona, você está se capacitando e se habilitando. Não apenas para passar no concurso, mas para bem exercer a sua profissão depois que aprovado e que aprovado será. Então, vamos ao nosso material de apoio, enquanto a gente fala agora sobre a arquitetura do Império, porque agora estamos falando da construção do Estado Nacional Brasileiro. E essa construção do Estado Nacional Brasileiro passa, sobretudo, pela Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é a reunião dos principais políticos brasileiros daquela época. Na década de 1820, os principais homens brancos eram os grandes proprietários, a conformar a elite brasileira escravocrata, aqueles ligados à produção de grandes quantidades de produtos para exportação. Essa era a elite brasileira. Aquela ligada ao açúcar, aquela ligada também à mandioca. A mandioca era um produto muito importante e um produto bastante exportado. É claro que não figurava entre os principais produtos da pauta de exportação brasileira. A bem da verdade, porém, muitos brasileiros viviam de grandes rendas da produção, venda, exportação da farinha de mandioca. E isso é importante, porque essa elite vinculada à farinha de mandioca, como eu vinha falando, estava vinculada à cultura brasileira. A uma cultura legitimamente brasileira, digo assim, porque a mandioca é um produto muito vinculado à cultura, seja ela indígena, seja ela brasileira. E isso quer dizer que os portugueses que estavam aqui não eram grandes produtores de mandioca. Os brasileiros tiveram essa sacada e perceberam que construir uma constituição vinculada ao poder aquisitivo daqueles que geram renda com mandioca significava construir uma constituição que atendia a uma elite brasileira e não portuguesa. E essa foi uma sacada inteligentíssima. E por isso a primeira constituição que se tentou construir no Brasil, a de 1823, foi apelidada de Constituição da Mandioca. Isso porque a gente vai estudar agora. O processo, leia aqui comigo, olha, de construção do Estado Nacional Brasileiro no século XIX não pode ser compreendido como um evento isolado, de ruptura, mas sim como uma complexa rearticulação de forças políticas, econômicas, sociais, que buscavam conciliar a soberania recém-adquirida com a preservação de estruturas coloniais resilientes, como o regime escravocrata e o latifúndio exportador. O latifúndio exportador e o regime escravocrata serão a base da construção do que é o Estado brasileiro. Vamos passar por uma cronologia, mesmo que já passamos aqui por pontos que a gente já falou. É legal para você, a critério de memorização, poder lembrar disso tudo. A gente viu, vamos lembrar, 9 de janeiro, dia do fico, essa desobediência formal do Dom Pedro às ordens de Lisboa significou a unificação das elites em torno do príncipe, significou a ruptura, de fato, com as diretrizes das cortes de Portugal. Em junho de 22, houve a convocação da Constituinte, com a promessa de um governo constitucional para garantir liberdade provincial. Era uma sinalização para o mundo de que o Brasil seria uma monarquia de leis. Agora, vamos dar uma parada? Eu estou falando de junho de 1822.
convocação da Constituinte. Mas o grito do Ipiranga, que é o próximo evento aí, a proclamação formal da separação política Brasil de Portugal, é em setembro. Analisemos, portanto, que essa cronologia nos demonstra algo muito interessante. A convocação da Assembleia Constituinte era uma iniciativa de Dom Pedro para alcançar prestígio entre a elite brasileira. Era uma articulação para dizer, gente, não se preocupe, estou do lado de vocês, vocês terão o meu apoio para garantir a independência e a autonomia política que querem. Veja, portanto, o quanto essa realidade, para Dom Pedro, parece realmente uma realidade de sobrevivência. Eu vou convocar aqui a corte, a Assembleia, né, Constituinte, para falar o seguinte, olha, gente, fica tranquilo que eu vou estar aqui, eu vou liderar vocês, eu sou o líder do Brasil, eu sou o imperador. Mas vocês vão fazer, sim, as leis de vocês, as coisas que vocês querem, né? Vocês vão desenvolver os seus projetos, aquilo que vocês querem e o que vocês acham que é certo. Olha só que interessante, né? Então, a gente pensar que essa realidade brasileira, ela está diretamente relacionada da constituição de uma constituinte, né? A falar de que o Dom Pedro I era o amigão da galera. E isso vai se romper logo depois, porque em maio de 23 existe a instalação oficial da Assembleia Constituinte, que é o início dos debates sobre a limitação do poder real e a definição da cidadania. Então aqui, Dom Pedro, né? Tava lembrando aqui, cara, que lá no junho de 22 você tava falando, a gente fazia uma reunião aqui para criar uma Constituição, né? Poxa, legal, bora, bacana, vamos então? Bora fazer a Constituição? E aí Dom Pedro fala, bora, né? Vamos lá, vê aí o que vocês fazem. Então, em maio de 23, a gente tem a instalação da Assembleia, com o início dos debates sobre a limitação do poder real e a definição de cidadania. Ou seja, a definição do que é uma cidadania no Brasil, e veremos, era um aspecto muito limitado. O que significa ser cidadão no Brasil neste momento possui um aspecto muito limitado e limitante, mas ainda assim é uma cidadania. E isso já é muito revolucionário para aquele momento. Muito revolucionário porque eu estou falando de uma realidade de limitar o poder absolutista do Dom Pedro I. Mas peraí, por que ele resolveu mesmo ficar aqui no Brasil? Por que ele não voltou para Portugal? Ora, o Dom Pedro I resolveu ficar no Brasil e ser o primeiro, porque dessa maneira ele poderia fazer a manutenção do absolutismo e ser resistência às ondas do liberalismo e das revoluções iluministas. Então, será mesmo que ele vai aceitar no Brasil um poder comedido, um poder limitado, um poder constitucionalizado? É exatamente por isso que essa Assembleia vai representar para Dom Pedro, e agora já primeiro, um impacto exatamente daquilo que ele não queria que acontecesse. Porque a instalação da Assembleia, com o início dos debates sobre a limitação do poder real e a definição da cidadania, ela gera a afirmação da identidade nacional frente às potências europeias. Mas ela também gera a afirmação da identidade nacional frente a Dom Pedro. E aí, em novembro de 1823, existe a chamada Noite da Agonia, que vamos esmiuçar já já, porque aí Dom Pedro reage. Ele mostra a sua verdadeira face, a sua verdadeira intenção, que jamais passou por realmente apoiar uma elite como eram os irmãos Andrada. O Antônio Carlos Andrada, o José Bonifácio de Andrada, aqueles da elite brasileira que lideravam o processo de constitucionalização do Brasil. Esses, para o Dom Pedro, não eram exatamente as melhores figuras, porque eles limitavam, e até mesmo em termos simbólicos, a imagem do Pedrinho. Ela cria, na Noite da Agonia, a dissolução forçada da Assembleia, o exílio dos Andradas, eles são exilados do processo político brasileiro, e a centralização da monarquia. Acontece, então, uma demonstração de força de Dom Pedro I para garantir a ordem interna. Em março de 24, já aí o ano passando para o próximo, a gente tem a outorga da Constituição. E essa é a Constituição, legitimamente, a primeira do Brasil.
com o estabelecimento do poder moderador, do unitarismo centralizador, com a consolidação da base jurídica necessária para o reconhecimento diplomático do Brasil. Agosto de 1825, a gente tem o Tratado do Rio de Janeiro. Que documento é esse? É o reconhecimento da independência de Portugal via mediação britânica. Você sabia que o documento sobre o qual falamos na aula passada ganhou o nome de Tratado do Rio de Janeiro? É legal saber esse nome. É importante, na verdade. Numa questão dissertativa do concurso de admissão à carreira de diplomatas, é bastante relevante que você saiba essas nomenclaturas. O Tratado do Rio de Janeiro, ele representa a consolidação da inserção internacional ao custo de uma pesada indenização do Brasil. Novembro de 1826, há a Convenção sobre o Tráfico, aquela convenção anglo-brasileira sobre a qual estudamos. Convenção importante que exigia que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos em 3 anos, sobre a qual o Brasil simplesmente deu beijinho no ombro, fez a egípcia e ignorou total. E aí acontece um compromisso com a Inglaterra para a abolição do tráfico, é uma tensão com a base agrária interna em troca de apoio britânico. Mas, para fecharmos a chamada o primeiro governo, o primeiro império, né? A primeira governo brasileiro, o primeiro império do Brasil, abril de 1831, quando acontece a abdicação do Dom Pedro. E aí nós veremos por quê. Acontece ali o fim do primeiro reinado, a vitória das elites liberais sobre o centralismo personalista e a crise de legitimidade dinástica com a transição para o período regencial. Período regencial que é complicado, cheio de detalhes e muito importante para a história do nosso país. Então acompanha comigo. O contexto do primeiro reinado, pessoal, ele é marcado por uma tensão dialética. O que é o dialético? É quando um elemento A, ele impacta no elemento B, mas o próprio elemento B impacta no elemento A. Então eles estão em uma relação dialética. A relação dialética é de mudança mútua, de que tudo na vida é muito dialético, né? A gente muda alguma coisa, mas esse alguma coisa também muda a gente. Você quer fazer o concurso, mas o concurso também te muda. Você quer mudar alguma coisa, mas essa alguma coisa também vai te mudar. Então, o primeiro reinado ele é marcado por qual tensão dialética? Aquela entre o processo de centralização absoluta, que era defendido pelo partido português e pelo próprio imperador, e os anseios de autonomia provincial e constitucionalismo limitador. Esse vai ser o grande marco da tensão do primeiro reinado. Numa questão aberta, por exemplo, do concurso de admissão à carreira de diplomata, é muito aconselhável que você fale sobre isso. O primeiro reinado foi marcado por uma tensa relação dialética entre o desejo de centralização do poder, de um lado representado pelas elites portuguesas e por Dom Pedro I, e outro de limitação dessa centralização, de limitação do poder do próprio Dom Pedro e de vontades de distribuição do poder, de vontades de questionamento do centralismo no Rio de Janeiro, de distribuição das determinações do Brasil por outras províncias. A solução encontrada para manter a unidade territorial de um país tão vasto e fragmentado foi a construção de uma ordem burocrática centralizada no Rio de Janeiro, herdeira direta da estrutura joanina. Esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais, ou pelo qual, melhor dizendo, a realidade brasileira se constituiu como um dos poucos países que não se fragmentaram depois de sua independência. A presença da corte, vamos lembrar que o ser humano é uma criatura, sobretudo, cultural. A presença da corte representa muito, porque estamos falando de uma sociedade eminentemente monárquica. Não se fala de ideais republicanos permeando intrinsecamente a cultura brasileira. A cultura brasileira é a cultura do rei, do louvor à figura do rei. Até hoje, o monarquismo no Brasil é muito forte. É o rei das tintas, é o rei do pastel, é o rei da empada, porque rei é melhor que presidente, né? No imaginário brasileiro, muitas vezes. Pois você coloca rei da empada ou você coloca presidente da empada?
Entende? É uma brincadeira que eu faço para a gente mostrar o quanto que a cultura política brasileira é muito monarquista. Ter a figura de Dom Pedro aqui fez toda a diferença, porque ele tem sangue português, sangue dos Bragança. Para nós hoje isso parece pouco relevante. Para o século XIX isso é tudo. Isso é tudo. Porque é o rei que está ali. Ele tem uma representatividade que ninguém mais conseguirá ou conseguiria ter. Diante do povo, diante da elite. Uma elite, inclusive, muito religiosa, muito católica, muito cristã. E que entende que a figura do rei é ungida pela vontade divina, por uma interpretação católica de direito divino de gestão do poder. Portanto, impossível nós ignorarmos isso para entendermos que o centralismo, do chamado riocentrismo que nós vimos, criticado pelo historiador Rodrigues, que nós vimos na aula passada, ele, de certa maneira, está conectado a essa cultura de uma forte conexão com o prestígio do Dom Pedro I. Ele centraliza. É verdade que ele também centraliza pela força. Se houver rebelião, vai morrer. Nós vamos estudar isso. Se houver revolta, vamos combatê-las. Então, não é inquestionável essa figura. Ela tem limites, mas ela também tem potencialidades. Em história, as coisas funcionam em mudanças e permanências. A figura do Dom Pedro I continua tendo essa permanência de uma figura real, de uma figura nobre, mas tem mudanças. É uma figura que é questionada. Ela é muito mais questionada que seria capaz de ser no passado, porque são tempos de Revolução Francesa, são tempos de consequências da independência dos Estados Unidos, que por ali já faz algumas décadas, mas que continua influenciando. São tempos em que o ideal republicano, ainda mesmo que timidamente, já caminhava. E por isso a primeira Assembleia Constituinte buscava limitar o poder do Dom Pedro I. A Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil, leia aqui comigo, instalada em 3 de maio de 23, representou a primeira tentativa autônoma de um ordenamento jurídico à nação. A primeira tentativa de um ordenamento jurídico do Brasil. A sua composição refletia a elite política da época, formada majoritariamente por homens educados na Universidade de Coimbra e que lhes conferia uma cultura jurídica homogênea, embora dividida em táticas políticas. Mas quais são as características dessa Constituinte? Os debates foram marcados por uma disputa intensa sobre a soberania. Se essa residia na nação, que seria representada pela Assembleia, nesse caso, a nação brasileira é representada pela Assembleia Constituinte, ou se a soberania estava no imperador. Um debate super importante, né? E aí, quem manda, de fato, de quem emana o poder? A elite constituinte era composta por 90 deputados, que eram distribuídos ali entre 14 províncias, sendo que regiões ainda em conflitos ou resistentes não tinham representantes. O Pará, o Maranhão, o Piauí e a Cisplatina não enviaram seus representantes porque naqueles tempos ainda eram províncias litigantes, ainda eram províncias conflitantes com o poder do Rio de Janeiro. A estrutura socioprofissional dos constituintes revela o caráter elitista do movimento. Olha então, é uma Assembleia Constituinte, não deixa de ser uma Assembleia da elite. A maioria, gente, 40%, era de magistrados e juízes, ou seja, de pessoas com graduação, né? Em direito. Então, é de uma altíssima elite para aquela época. Eram os responsáveis pela fundamentação técnica e legalista dos projetos. Membros do clero. Então, o Brasil era um país de grande relação com a Igreja Católica e, por isso, bispos e padres que defendiam, então, a união entre a Igreja e o Estado
eram muito representativos na Assembleia Constituinte. Veja então que era uma visão muitíssimo nada secularizada, vamos assim dizer. Proprietários de terras e senhores de engenho, claro, estavam lá, os proprietários dos meios de produção, que eram muito interessados na manutenção da ordem escravocrata e no controle local da administração. Militares e funcionários públicos, frequentes defensores da autoridade centralizadora, embora alguns pendessem para o liberalismo radical. Aqui vale uma observação importante sobre quem são esses militares. Os militares ainda não entravam na carreira por concurso, não entravam na carreira por indicação, entravam na carreira por tradição familiar. Então, normalmente, era o militar uma pessoa com uma relação bem vista e bem quista na sociedade. O militar, nessa época, não era qualquer pessoa, tá? Então, é muito importante lembrar que era parte de uma elite, sim. Bom, o projeto de Constituição e o voto da mandioca. Aliás, só mais uma observação, o exército, tá? Só vai deixar de estar vinculado à ideia de nobreza, de um cargo nobre, só depois da Guerra do Paraguai, que ele vai passar por uma grande transformação, uma profissionalização também, e um pouco maior de entrada de pessoas com renda menor, o que acontece de uma maneira inédita na história do Exército Brasileiro. Muito bem. O projeto dessa Constituição, da Assembleia, foi apelidado de voto da mandioca, Constituição da mandioca, e agora vocês vão entender por quê. A comissão de redação, liderada por quem? Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ele mesmo, irmão do José Bonifácio. Ele apresentou um anteprojeto de 272 artigos que buscava restringir drasticamente as prerrogativas do Dom Pedro I. As principais inovações e propostas desse projeto incluíam limitação do veto real. O imperador teria apenas veto suspensivo, podendo ser derrubado pela Assembleia, controle das Forças Armadas, proposta de que o Exército fosse subordinado ao Legislativo, retirando do monarca o comando direto das tropas, antilusitanismo, com restrições à ocupação de cargos públicos por estrangeiros, especialmente portugueses, refletindo o medo da recolonização e do partido português que cercava o trono. E o sistema eleitoral censitário. A riqueza não seria medida em moeda, mas em produção agrícola, especificamente alqueires de farinha de mandioca. Então, olha que Constituição interessante. Ela limitava o controle das Forças Armadas, não estava na mão de Dom Pedro I. Havia uma limitação àquilo que Dom Pedro I poderia vetar. O antilusitanismo estava ali presente. Havia um medo muito grande da recolonização e também, vale lembrar, uma xenofobia bastante grande, uma aversão aos portugueses bastante grande também. E o sistema eleitoral censitário, que é talvez a maior inovação que a Constituição de 23 previa, porque a riqueza por ela não seria medida em moeda, mas em produção agrícola, mais especificamente alqueires de mandioca. Só que o que acontece aqui é que quem muito produzia esses alqueires de mandioca não eram os portugueses. Os portugueses estavam conectados a outros tipos de mercado no Brasil. Daí o que eu disse, foi a sacada dessa elite legitimamente brasileira em tentar institucionalizar o que então foi apelidado e por isso foi de Constituição da Mandioca. A gente tem o cargo, aqui no caso de vários cargos eleitorais. Isso aqui é um sistema talvez que confunda muita gente. Aqui havia uma pessoa que votava em outra pessoa e não era todo mundo que votava. Para você poder votar, você tinha que ter uma determinada condição financeira. Por isso que é uma Constituição censitária. Censitário significa vota quem tem dinheiro. Então, ou alguma riqueza específica. Então, vota, isso aqui é muito interessante, preste atenção. Vota uma pessoa que já está nessas condições muito elitistas, muito específicas, tá? E ela vota em alguém para votar por ela.
uma espécie ali de colegiado, lembra um pouco, assim, meio que de rascunho, o que seria hoje as eleições nos Estados Unidos, que tem o colegiado, né? É bem diferente, mas assim, tem uma estrutura similar. Eu voto em uma pessoa que vai votar por mim. Então tem um eleitor de primeiro grau. Esse eleitor de primeiro grau, ele tinha que provar que ele teria 150 alqueires de farinha de mandioca para garantir a base agrária do eleitorado. Ou seja, não, vai votar, mas é a base agrária que manda. O cara que vai votar, ou seja, quem votou nele, ele é o eleitor de segundo grau. Ele é que vai votar em deputado ou vai indicar o senador. O eleitor de segundo grau, ele tinha que ter 250 alqueires de farinha de mandioca. Ele tinha que isso para estreitar a participação política à média elite. E o deputado? Ou seja, realmente quem podia se candidatar? Nossa, a diferença é muito grande, é o dobro aqui. São 500 alqueires de farinha de mandioca. E isso excluía comerciantes portugueses, claro, porque eles tinham uma riqueza móvel, sobretudo, e não uma riqueza da produção de mandioca. Então a gente tem, para senador, que você tinha que ter 1.000 alqueires de farinha de mandioca, comprovado aí na plantação. Isso reservava à alta câmara a aristocracia da aristocracia brasileira. Essa era a proposta da primeira Constituição brasileira, feita por interesses brasileiros. Bem elitista, né? Mas, ao mesmo tempo, incomodou muito Dom Pedro. Porque, para ele, ela era radical demais. Porque ela colocava brasileiros demais no poder. E por isso vai acontecer a dissolução. Essa Constituição vai ser rasgada, vai ser ignorada, vai ser escanteada. Dom Pedro I vai dissolver a Assembleia, vai prender e vai exilar vários dos políticos, vai agir com mão de ferro, autoritário, vai revelar sua verdadeira face. Esse episódio foi conhecido como a Noite da Agonia. O conflito escalou quando a Assembleia se declarou em sessão permanente, em novembro de 23, após ataques de militares portugueses a brasileiros, que os militares portugueses, sobretudo percebendo que os brasileiros estavam avançando na sua conformação de poder político, começam a atacar, começa a ter realmente um quebra-quebra, conflitos na rua entre portugueses e brasileiros. A Assembleia Constituinte, ela se diz em sessão permanente, para evitar que ela fosse interrompida, entendeu? E aí Dom Pedro reage. Dom Pedro I, percebendo que o projeto constitucional limitava nas mãos, sobretudo dos Andradas, né, esse poder, ele ordenou o cerco da Assembleia por tropas imperiais. O episódio conhecido como a Noite da Agonia. Então ele cercou a Assembleia com a tropa imperial, usou da violência, é isso mesmo. Resultou na prisão e exílio de deputados e o fechamento da primeira experiência parlamentar do Brasil. Esse ato foi justificado pelo monarca como necessário para manter a ordem e a unidade nacional, prometendo uma nova Constituição que seria 2 vezes mais liberal que a anterior, nas palavras dele. E, na verdade, foi exatamente o contrário. Não foi nada liberal. Então ele falou, não, gente, é porque essa Constituição ainda está muito limitada, deixa eu ajudar vocês, eu vou mandar escrever uma Constituição, inclusive essa frase foi a que ficou famosa, que seja digna de mim e do Brasil, né? Após a dissolução, Dom Pedro nomeou um Conselho de Estado, composto por 10 membros de sua confiança, só os amigos do rei, para redigir a nova carta. Esse conselho era formado por nomes de peso da burocracia imperial, da diplomacia, como o Marquês de Caravelas, o Barão de Santo Amaro e Vilela Barbosa. O resultado foi a Constituição Política do Império do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824, que permaneceria por 65 anos, gente, a mais longeva Constituição da história brasileira. Então nós estamos falando aqui de uma realidade absolutamente disruptiva para os interesses nacionalistas brasileiros. Interrompe-se todo o projeto que havia e dá-se início ao projeto Dom Pedro I, é ele que manda.
Bom, as inovações da estrutura institucional dessa Carta de 24, que vai ser a mais longeva, 65 anos de uma carta outorgada, de uma carta feita por interesses não legitimamente vinculados àqueles dos brasileiros. Ela manteve muitos dos aspectos do projeto de 23, é verdade, mas ela introduziu mecanismos que centralizavam e garantiam a supremacia do executivo, da coroa, sobre as províncias e o legislativo. Então, olha, poder legislativo bicameral, então continua, vai ter a Câmara dos Deputados e vai ter os senadores. Só que, veja, formado por uma Câmara dos Deputados, eleita por 4 anos. Então, os deputados, eles ficavam por 4 anos. Mas o Senado, que normalmente tinha uma premência maior na decisão judiciária, ele era vitalício. Eram só os amigos do rei. Para escolher os senadores, havia uma lista tríplice. Você votou, e aí eles faziam 3 listas com os candidatos que ganharam a eleição, e quem escolhia era o próprio Dom Pedro I. Ou seja, o Dom Pedro I mandava no legislativo. Essa, por muito tempo, foi a interpretação mais premente da historiografia. Ele tinha um poder absoluto que manipulava, que controlava, que centralizava e não era questionado. Hoje em dia, nós veremos isso, há historiadores que já questionam toda essa dinâmica como se ela fosse apenas um esvaziar total dos processos de negociação, como se Dom Pedro mandasse em tudo mesmo. Hoje a historiografia dá uma revisada nisso, mas para fins de concurso de admissão à carreira de diplomata, fica muito marcante essa a característica da hipercentralização do poder com a Constituição de 1824. Há então um unitarismo centralizador. A gente você tem que entender essa expressão, deve ser utilizada, faça o curso de exercícios que a gente tem aqui, justamente para você exercitar essas expressões e as memorizar com afinidade, com familiaridade. Ao contrário do federalismo que começava a despontar nos Estados Unidos e também nas partes da América Espanhola, o Brasil optou por um Estado unitário, onde os presidentes das províncias eles eram nomeados diretamente pelo imperador, sem autonomia fiscal ou administrativa significativa. Então veja que interessante, que importante, que fundamental. Por que o Brasil não desmembrou como foi as várias repúblicas que tentaram se formar, como foram as repúblicas do Rio da Prata, que teriam um projeto de unificação entre Argentina, Uruguai, Paraguai, acabaram se disseminando, se separando, se destituindo, né? A gente teria uma união possível entre Chile e Argentina nesse projeto. Por que isso acabou, né, se desvencilhando? No Brasil, essa fragmentação, ela teve chance de acontecer. A gente estudou várias revoltas. Mas, cara, a figura da monarquia aqui dentro pesou demais. Além do prestígio, o dinheiro muito concentrado no Rio de Janeiro, a capacidade de articular empréstimos com a Inglaterra e trazer mercenários e um exército para calar, para amordaçar todo tipo de revolta que fosse, sobretudo, separatista, isso foi fundamental para o Brasil. Só que isso era legalizado. Isso era legalizado pela Constituição de 1824. Mas essa coisa das revoltas e tal, elas não fazem muita parte do dia a dia, né? Não fazem muito parte do dia a dia. No cotidiano, no dia a dia, o que centralizava o poder é a Constituição. Porque ela é o feijão com arroz ali da vida humana, da lei diária, aquilo que manda nas províncias. E o que manda na província? A escolha do Dom Pedro I. Ele podia trocar, e ele trocava com frequência, os líderes de cada província. Esse cara tá falando muito de autonomia local. Troca ele de lá, coloca um português que eu confio e vambora. O catolicismo como religião de Estado, claro, é muito importante lembrar que emana da figura de Dom Pedro toda uma cultura da realeza, uma cultura da nobreza que o legitima mais que qualquer outro político. E no Brasil, inclusive, quando Dom Pedro I vai embora, nós veremos isso, a elite brasileira sente-se órfã desse sol
intenso que representa o poder simbólico do Dom Pedro, da realeza, da monarquia. Muito conectado, inclusive, com o cristianismo, claro. Estabeleceu o regime do padroado. O que é o regime do padroado? Fundamental para você saber no seu concurso, onde o imperador tinha o poder de nomear bispos e conceder o beneplácito. O beneplácito. O padroado, o imperador é que nomeia os bispos. Tem catolicismo no estado, os padres, os clérigos são até funcionários públicos, são professores, podem atuar até como médicos, podem atuar como juristas, podem ser políticos, são funcionários públicos. Mas sabe quem que nomeia eles? O imperador nomeia os bispos. E tinha o beneplácito, que é o seguinte: o que a Igreja Católica mandar, maravilhoso, amém. Mas o amém só vem com o sim do Dom Pedro. Então, ordens da Igreja Católica valem no Brasil com autorização imperial do Dom Pedro. Está na Constituição. O imperador é o cargo do executivo máximo do país que autoriza as legislações católicas. Então, para as bulas papais circularem no Brasil, ele tem que querer. A cidadania e a liberdade religiosas eram muito limitadas, permitindo cultos privados para outras religiões, mas sem forma exterior de templo. Ou seja, até podia ter o culto a outras religiões, mas não podia ter um templo. Você não podia cultuar publicamente. E era muito limitante mesmo, em vários quesitos sociais, a questão religiosa. Vale lembrar, por exemplo, que para você ser enterrado, você tinha que ser católico, em cemitério oficial e etc. Senão você virava indigente, enterrava, sei lá, no quintal da sua avó. Cemitério é coisa de católico. Normalmente, para se ter emprego, a primeira coisa ali, vamos ver se esse cara é católico. No Brasil tem até uma expressão, se você já ouviu, é antiga. Esse café não está muito católico, não. Esse cara não é muito católico, não. Demonstra a força ainda, né, da premência do catolicismo no Brasil como uma instituição de legitimidade social. Muito bem. A definição de cidadania e a questão escravocrata no Brasil com a Constituição de 24. E aí? Com a Constituição de 24, como que fica a questão agora dos votos? Como que fica a legislação? A cidadania era concedida apenas a brasileiros natos e libertos. Ou seja, direitos civis e direitos políticos era só para brasileiro nato, não para naturalizados, e libertos, livres. E mesmo que o negro fosse liberto, a bem da verdade, ele não era cidadão. No entanto, a exclusão era operada principalmente pelo sistema censitário. É dinheiro. Então, agora não é mais mandioca, não é agricultura, é dinheiro. Requisito para ser eleitor de paróquia, que é o cara que vai eleger alguém no seu âmbito local. 100 mil réis. Renda do requisito para ser eleitor da província, 200 mil réis. Requisito para candidato a deputado, 400 mil réis. Requisito para senador, 800 mil réis. Não é aqueles 500 mil alqueires de mandioca, né? Era 1.000? Não, desculpa. 500 alqueires de mandioca, 1.000 alqueires de mandioca, né? De farinha de mandioca. Mas nesse caso aqui é réis. É muito mais limitante, né? Renda direta. E aí você tinha que provar essa renda. Veja, para deputado, para ser candidato a deputado, 400, para ser candidato a senador, 800, e ainda assim, como eu expliquei antes, o senador era escolhido, no fim das contas, numa lista tríplice ali para o imperador. Diferentemente do projeto da mandioca, a exigência em dinheiro facilitava a participação de quem? Comerciantes, a burocracia urbana ligada ao imperador, gente, português. E aí vem a grande criação de Dom Pedro I, a grande inovação de sua Constituição de 24, o famoso poder moderador.
que foi inspirado no no pensamento de Benjamin Constant, mas o pensador Benjamin Constant, ele não pensou o poder moderador como foi utilizado no Brasil, a bem da verdade, precisamos dizer isso. Vejamos, o poder moderador foi inspirado na teoria do poder neutro de Benjamin Constant, um liberal doutrinário francês da Restauração. Na concepção original de Constant, o rei deveria ser uma figura inviolável e irresponsável. Aqui não é irresponsável no sentido de que, nossa, seu irresponsável. Não é uma crítica, é que ele não seria responsabilizado pelas coisas. Apenas em crises ele atuaria para dissolver parlamentos, demitir ministérios, quando houvesse descompasso entre a opinião pública e o governo. No entanto, a prática brasileira operou uma distorção pragmática do conceito. Ou seja, para o Benjamin Constant, que pensou essa ideia de um poder moderador, era um cara neutro, que em momento de crise, ele ia intervir, ele ia chegar como um socorro, ali, como uma ambulância, para liderar e falar, gente, calma, eu vou decidir, isso, vai acontecer isso aqui. Um poder moderador de intervenção. Mas no Brasil, o poder moderador foi criado para controlar os outros poderes. E não em um momento de crise, não em uma excepcionalidade, mas diariamente. Esse é o grande legado de Dom Pedro I para o Brasil imperial. A prática brasileira operou uma distorção pragmática desse conceito, que é o conceito do Benjamin Constant. Por quê? Fusão dos poderes. Na teoria, o poder moderador deveria ser separado do executivo. Na ideia do Benjamin Constant, tem lá o executivo e tem o moderador, que está quietinho lá, está neutro, ele não faz mais nada, a não ser no momento da crise, ele vai lá e pum. Mas aqui, a gente tem uma fusão, né? Por quê? O executivo exercia simultaneamente o moderador e o próprio poder executivo, na figura do Dom Pedro I, que era um instrumento de intervenção autoritária e direta. Atribuições expansivas. Havia o artigo 101, que dava ao imperador o poder de nomear senadores, convocar a Assembleia extraordinariamente, sancionar decretos, adiar reuniões legislativas e, o mais polêmico de todos, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados. Olha que o artigo 101 falava, artigo 101 da Constituição de 24. O imperador pode nomear senadores. Então, para que serve a votação, né? Ele pode nomear o senador. Convocar uma assembleia extraordinária. Gente, vem cá, decide aí, porque eu estou querendo autorização de vocês. Mais ou menos isso. Só para legitimar. Sancionar decretos, adiar a reunião legislativa e dissolver a Câmara dos Deputados. Gente, não quer não. Conselho de Estado. O exercício do poder moderador exigia consulta prévia ao Conselho de Estado. O Conselho de Estado virou uma cúpula fundamental. Ele estava ali tete a tete com o imperador constantemente. O Conselho de Estado virou uma coisa poderosa no Brasil. Por quê? Para o poder moderador exigir as coisas ou tomar decisões, uma das obrigatoriedades, uma das poucas, era consultar o Conselho de Estado. Então eram pessoas consideradas de alto saber, de requinte, prestígio. Então o monarca não era obrigado a seguir os seus pareceres, o que reforçava o caráter personalista do poder. Mas o Conselho de Estado dava muitos pareceres e acabava sendo uma espécie de inteligência do imperador. Só que a historiografia, ela aponta que o poder moderador funcionou como um poder arbitral, um árbitro, um juiz, que permitiu o Estado Nacional ser construído em torno da coroa, evitando a desintegração política, ao custo de um frequente sufocamento das forças parlamentares e provinciais. Aqui eu faço uma relação importante para você ser assedista, as relações entre a política interna e a externa. Terminamos aqui de analisar o poder moderador, tá? Respira, é muita informação, anote tudo, faça as leituras dessa aula. Coloquei elas lá para vocês. Bom, o primeiro reinado foi um período que se forjou a primeira geração diplomática do Brasil. Isso é interessante. Boa parte daquela negociação de reconhecimento do Império Brasileiro
como um país aconteceu no primeiro reinado. Muitas vezes, olha só, isso aqui é uma sacada importante para sua preparação. Muitas vezes você tem a sensação de que aconteceu primeiro a independência e o processo de reconhecimento do Brasil enquanto país, separa a caixinha, nessa caixinha, na outra caixinha o primeiro reinado. História, você mistura e bagunça tudo, tá tudo conectado, interligado, não tem caixinha. O processo de reconhecimento da independência do Brasil, ele invade os anos do primeiro reinado. Então a política interna e a política externa estão sempre muito interligadas. E isso mostra como que a sua preparação precisa de enxergar essas interconexões. É lindo, é bonito, né, de se ver a história desta maneira. Por exemplo, Dom Pedro I começa ali em 22, então, os Estados Unidos reconheceu o Brasil em 24, Portugal reconheceu o Brasil em 25, a Inglaterra reconheceu o Brasil em 26 para 27. Então veja que esse processo de reconhecimento da independência, isso aqui eu coloquei de propósito, tá? Para você não deslizar aqui, ele acontece dentro do próprio primeiro reinado. Uma das coisas mais importantes do primeiro reinado é a sua crise de legitimidade. A gente vai explorar isso melhor em outra aula, porque a gente vai ter um custo de legitimidade muito grande para o Dom Pedro I. A política externa do Dom Pedro teve consequências drásticas na política externa. Para obter reconhecimento de Portugal, o Brasil aceitou pagar a indenização de 2 milhões de libras esterlinas, como nós vimos. Como o tesouro estava exaurido, o governo contraiu empréstimos em Londres, iniciando a história da dívida externa brasileira. Além disso, a Convenção de 26 para a abolição do tráfico negreiro criou um conflito irreconciliável entre o imperador e a elite agrária. Ao assinar um tratado que feria o suprimento da mão de obra escrava, Dom Pedro perdeu a base de apoio dos grandes proprietários. Ou seja, várias dessas coisas que aconteceram, que nós falamos na aula passada, agora elas precisam de ser conectadas com o primeiro reinado. Uma das principais lembra daquele tratado anglo-brasileiro que o Brasil assinou em 26 com a Inglaterra? O que ele falava mesmo? Ele falava que o Brasil tinha que arrumar um jeito de abolir o tráfico de escravos em 3 anos, não era isso? Rapaz, pensa comigo. A elite brasileira vai ficar muito incomodada, porque o Dom Pedro I assinou isso, né? Ele não tinha escolha porque é a Inglaterra que está pedindo. The British. Mas, olha só que interessante. E a elite brasileira? Ali existe um atrito. Poxa, cara, a economia brasileira é dependente da mão de obra escrava. Dom Pedro, você está governando em nome de quem? Né? Então, essa tensão, ela vai marcar muito o primeiro reinado. E aí, quando ele faz a Noite da Agonia, né, já mostra o quanto ele é autoritário, o desprestígio do Dom Pedro I já começa alto, mas dali para frente ele intensifica muito. Então, até o último segundo que ele está aqui, o prestígio dele vai ladeira abaixo. Exemplo é a crise da Cisplatina e a crise econômica. Dom Pedro I vai lutar uma guerra, a gente vai falar sobre isso já já nas próximas aulas, que é a Guerra da Cisplatina, que vai virar o Uruguai. O Brasil vai perder um imenso território com a Guerra da Cisplatina e a independência do Uruguai. Como é que fica o prestígio de um imperador que perdeu aquilo que o seu pai havia invadido e conquistado, né? Que era a Banda Oriental do Uruguai, lá em 1809, com a invasão de Dom João VI. Bom, a política externa belicista na província Cisplatina, de 25 a 28, ela agravou a insatisfação popular e a crise fiscal. Porque também essa guerra, gente, foi muito cara e o Brasil já estava quebrado. O recrutamento forçado, a emissão desenfreada de papel moeda para custear a guerra geraram inflação. Se a inflação já estava alta porque o lastro estava baixo, agora com a Guerra da Cisplatina, vamos dar uma imprimida aí de dinheiro. E aí, como você estuda lá na parte da economia, como eu disse, História do Brasil, feijão com arroz do concurso, né? Você aumenta o papel moeda, o meio circulante, mas não aumentou o lastro. Inflação comendo solta, inflação intensa, né? A perda da província em 1828, que resultou na independência do Uruguai,
via mediação britânica com o Lord Ponsonby. A gente vai falar sobre ele. Foi vista como um fracasso humilhante para o Dom Pedro e para a unidade territorial. Porque a Constituição, gente, olha só, perder a Cisplatina era desrespeitar a Constituição que ele mesmo escreveu. Olha isso aqui interessantíssimo, né? Porque a Constituição tá lá, é garantida a unidade territorial. Não pode separar nada do Brasil, ai, ai, ai. Só que o que acontece? Aconteceu a separação da Cisplatina e o Dom Pedro I não conseguiu assegurar a unificação brasileira como estava na Constituição previsto. Sobre o primeiro reinado, existe um complexo debate historiográfico. Opiniões de historiadores, estudiosos, que embasam a interpretação sobre este período de uma maneira muito interessante. Olha lá, o José Murilo de Carvalho escreveu o livro A Construção da Ordem, que vale muito ser lido. Não vale ser lido na íntegra agora na sua preparação, mas nas leituras aprofundadas, seria muito interessante que você pudesse, nas leituras avançadas, né, que você pudesse ter contato pelo menos com 1 ou 2 capítulos iniciantes do livro A Construção da Ordem. O José Murilo de Carvalho defende que a manutenção da unidade brasileira se deveu à existência de uma elite política homogênea. Para ele, o que fez com que o Estado no Brasil virasse mesmo uma máquina bem-sucedida de administrar o poder é que a elite brasileira ela era mais ou menos homogênea na sua formação, sobretudo ligada à Universidade de Coimbra. A maioria saía daqui, estudava, voltava com uma formação muito homogênea, unitária. Isso auxiliava todo um corpo e um espírito de corpo da administração. Então, a tese do José Murilo, a formação acadêmica comum em Coimbra, contribuiu com um ethos burocrático e estatista, que priorizou a ordem centralizada frente à fragmentação regional. O Estado não foi apenas um reflexo da sociedade, mas o seu grande ordenador, moldando a nação a partir do Rio de Janeiro. Então, não é que o Estado foi um reflexo da sociedade. A sociedade passou a ser ordenada de cima para baixo. Foi uma ordenação, de acordo com o José Murilo de Carvalho, unilateral. Era um Estado pouco orgânico no que diz respeito ao que era a sociedade brasileira. Era um Estado que impunha uma visão muito específica, sobretudo uma visão portuguesa de administração. Existe também o Raimundo Faoro. Esses autores são importantes para você levar para a segunda fase. No livro Os Donos do Poder, ele oferece a visão mais crítica e pessimista da formação do Estado brasileiro no primeiro reinado. Ele fala que o Brasil herdou de Portugal um patrimonialismo estatal, ou seja, a confusão entre o público e o privado. Se é da cultura ibérica essa confusão entre o público e o privado, ou seja, eu trato o que deveria ser de todos como meu e por isso muito corrupto, isso passa para o Brasil, porque é uma elite que está governando e que está governando inspirada nessa maneira de entender o que é público e o que é privado. Uma linha muito tênue e muito porosa entre o que é público e o que é privado, ou seja, o patrimonialismo. Para o Raimundo Faoro, o que caracteriza a administração brasileira é o patrimonialismo estamental. Estamental porque é uma elite, não é estatal, é estamental, ou seja, é uma classe. É uma classe, é essa classe formada ali em Coimbra, ela traz para o Brasil uma cultura de gestão que é patrimonialista e que acaba se intrinsecamente imbricando à cultura política brasileira, tornando os políticos brasileiros patrimonialistas por consequência. Diz aí o Raimundo Faoro. A visão dele do primeiro reinado, a Constituição de 24 e o poder moderador, seriam instrumentos perfeitos para garantir a soberania desse estamento sobre a nação. Então, para ele, o poder moderador é um representante máximo desse patrimonialismo.
porque é a pessoa do Dom Pedro I intervindo em nome dos interesses do Dom Pedro I. Isso é o avesso do que se propõe no momento de constitucionalizar a monarquia, como o iluminismo vinha pensando. A Miriam Downikoff, ela escreveu um livro muito interessante também, que é O Pacto Imperial, também fica a dica de leitura mais avançada, e ela defende a seguinte tese: o Estado monárquico não foi apenas uma imposição centralista, mas o resultado de um pacto entre elites regionais e a coroa. Ou seja, existia ali, é verdade, uma premência, um poder maravilhoso, superior, muito autoritário de Dom Pedro I? Existe. Mas o que ela vai falar é que isso foi muito superdimensionado, porque a historiografia acabou esquecendo a dimensão da negociação, a dimensão das pressões. Olha só, para ela, o parlamento e o sistema eleitoral, mesmo que censitário, eles eram espaços reais de negociação. O Dom Pedro tinha um poder moderador, mas tinha pressão. Ele não era Deus. Ele sabia também que tinha limite. Alguém podia querer matar ele, por exemplo, dar um golpe nele, por exemplo. Existia negociação. Então a Miriam Downikoff, ela faz esse importante ponto, essa reflexão fundamental. Peraí, não é só a imposição. Existe ali uma negociação de poder, mesmo que menor, mesmo que mais reduzida, mas a gente não pode também colocar tudo na conta desse absolutismo aparente aí do Dom Pedro I. Até porque não é absolutismo mesmo, né? O parlamento e o sistema eleitoral, mesmo censitário, eram espaços reais de negociação, onde as províncias garantiam sua autonomia local e seus interesses, especialmente a escravidão, em troca do apoio à unidade nacional. Então, o Dom Pedro I quer a unidade nacional. Os representantes das províncias, então, quer algo em troca. Houve trocas, houve barganhas, houve negociação. São mudanças e permanências. Muito bem. E o Wilmar Roloff de Matos, um dos maiores referenciais para estudar o Brasil Império, que escreveu o livro maravilhoso O Tempo Saquarema. Esse sim, uma referência fundamental também para suas leituras avançadas. O Wilmar Roloff de Matos, ele propõe que o Estado Imperial ele foi o instrumento de construção de uma classe senhorial unificada. Ou seja, o Estado ele foi filho dessa classe senhorial unificada. Portanto, a imagem e semelhança da cultura filosófica dessa classe. A elite não era apenas burocrática, mas fundamentalmente ligada à grande propriedade e à escravidão. A ordem e a civilização eram os valores que permitiam a essa elite se ver como portadora do progresso, enquanto mantinha a repressão às massas populares escravizadas. Muito bem. E aí, ele vai falar sobre o tempo Saquarema, que há aqui uma construção de uma hegemonia Saquarema. Aqui não está no texto, mas eu estou complementando. A hegemonia Saquarema, ele bebe do Antônio Gramsci, que cunha o termo, o que é hegemonia, né? Que fala que uma classe dominante, para dominar, ela não pode contar só com a força bruta, só com a violência, não. Ela precisa também de contar com a persuasão, com a convincente poder. E por isso ela precisa dominar a rede simbólica da sociedade. Ela precisa dominar aquilo que a sociedade chama de tendência, de cultura, de certo e errado. A elite, para ela dominar mesmo, ela precisa de ter a hegemonia. E essa hegemonia, ela é dotada da direção. A direção seria dominar a rede simbólica da sociedade. E aí explica o Wilmar Roloff de Matos. Olha, o tempo Saquarema, a elite administradora do primeiro reinado, ela construiu essa direção. Uma noção do que é certo e errado, uma noção do que é poder e do que não é poder. Está tudo conectado com o poder dessa elite formatada, sobretudo de juristas, de grandes proprietários, de padres, e é isso, acabou, né? Que tem formação em Coimbra e que bebe dessa cultura patrimonialista, que bebe dessa cultura ibérica de administração, que é muito distante mesmo da sociedade.
Portanto, como diz o José Murilo de Carvalho, né, na construção da ordem, é muito mais o Estado buscando criar a sociedade à imagem e sua semelhança, do que o Estado ser construído à imagem e semelhança da própria sociedade. E, por fim, vamos dizer e vamos lembrar que o conservadorismo e a construção autoritária desse Estado não foi só por causa do Dom Pedro I. Essa elite queria ser autoritária, ela queria ser conservadora e ela queria usar da violência, porque ela tinha medo de muitas coisas, dentre elas o fantasma da Revolução Francesa, o fantasma da independência dos Estados Unidos, o fantasma do ideal republicano e democrático. E eles querem imunizar o Brasil dessas questões que para eles são verdadeiras doenças. A exemplo, a Revolução do Haiti, que vai rondar a elite política brasileira durante muito tempo como algo terrível. Sempre o Haiti está perto do Brasil. E lá aconteceu uma revolução de escravizados. O Brasil está lotado de escravizados. Essa elite tem que manter o poder na rédea curta, um Brasil unificado e muito poder de decisão. E essa elite está ok com isso, porque ela quer mesmo um Dom Pedro I forte, porque ele tem que ser capaz de defender essa elite caso em algum momento os escravizados se rebelem. O haitianismo precisa de estar em perspectiva. E quem traz isso também são historiadores recentes. Novas pesquisas, como as apresentadas no seminário do Bicentenário da Constituinte, destacam o papel do racismo estrutural e do medo negro na fundação do direito brasileiro. Ou seja, por que aceitar o poder moderador? Por que a elite brasileira não falou, não, peraí, Dom Pedro I, não é assim também não. Mas porque ele mandar demais, de certa maneira, tem sua valia. Ele pode combater de uma vezada só os perigos das rebeliões. Olha o legado, né, disso tudo. A Revolução Haitiana, ela foi um processo revolucionário social, político, anticolonial, ocorrido na então colônia de São Domingo, atual Haiti, entre 1791 e 1804. Ela começou com uma grande insurreição de pessoas escravizadas e terminou com a derrota da França, a abolição definitiva da escravidão na colônia e a criação do primeiro Estado independente da América Latina, formado por ex-escravizados. Então, olha só que importante. É uma colônia que é agora o primeiro Estado independente da América Latina, o Haiti, formado por ex-escravizados. Olha a cronologia, isso aqui é um extra, só para a gente pensar a importância que a Revolução do Haiti acabou tendo na própria formação da elite brasileira. Aconteceu o início da Grande Revolta em 91, a França enviou comissários em 92, houve a ampliação do conflito em 93, em 94 a formação da Convenção Nacional da França, em 98 a derrota e retirada das forças britânicas, em 1801 o Toussaint Louverture, ele promulga uma constituição autonomista e mantém São Domingos, né, atual Haiti, ligado à França, mas com ampla autonomia política. Em 1802, Napoleão envia uma grande expedição militar para restaurar o poder colonial e a escravidão, e o Toussaint Louverture é capturado e deportado para a França, mas em 1803 um outro líder, o Jacques Dessalines, ele vai derrotar as forças napoleônicas e em 1804, em 1º de janeiro, proclamar a independência de São Domingos, proclamar a independência do Haiti, encerrando o processo revolucionário. Então, como, né, não ter medo no Brasil, vizinho do Haiti, desse processo? Isso tudo nos ajuda a entender por que e como o primeiro reinado foi conformado. Muito obrigado. Tendo dúvida, fala comigo. Inclusive, me dá um feedback aí das aulas, tá? Valeu!